Boa tarde, Bárbara. Então, já são 2 horas agora, vamos começar aqui a nossa revisão para a ESA de 2023. E os que forem chegando depois, eles irão acompanhar a gente. E também a live vai ficar gravada, então... Bom, como que vai funcionar basicamente, então, essa nossa revisão de hoje? Basicamente, nós vamos revisar, se não me engano, de 11 a 12 assuntos do nosso edital, principalmente dando ênfase nos assuntos que entraram recentemente no edital, que são os novos, né? E de início aqui a gente vai começar de uma forma mais tranquila. A gente vai começar revisando o verbo to be por frases, mas depois, obviamente, a gente vai revisar os outros assuntos de outra forma, fazendo questões de concursos e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, olha. Começar então devagar aqui, revisando o verbo to be. Choose the correct form of the verb to be for each sentence. Escolha a forma correta, né? Ou seja, a estrutura correta do verbo to be para cada sentença. Se vocês quiserem também, vocês podem escrever aí no chat dúvida ou a resposta correta para a lacuna, enfim. E aqui nessa parte nós vamos revisar o verbo to be tanto no presente quanto no passado. Beleza? Então, olha só. O que nós temos nessa frase aqui? Olha. The children, as crianças, in the garden, no jardim. Então seria o verbo to be aqui o is ou o are. Bom, primeiramente, né, nós temos que olhar aqui para o sujeito, né? Nós temos aqui um sujeito no plural, que é um plural aqui irregular, né, que é children, que é o plural de quê? De child. E por ser aqui um sujeito no plural, então o verbo tem que concordar com o sujeito. Então aqui nós temos aqui então o verbo to be, que entrará aqui é o are. Então essa aqui é a nossa primeira frase aqui. The children are in the garden. As crianças estão no jardim. A segunda frase aqui, olha. Miss Smith's class, small. Então nós temos aí a nossa segunda frase aí. E nós completaremos aí com o is ou com o are. Bom, mesma ideia. Nós temos aqui então o uso do caso genitivo, né, para falar a classe da senhora Smith. É pequena? Mas esse pequeno aí seria com o is ou com o are? Bom, a aula, né, a classe no sentido de sala de aula, né, e tudo mais. Então, a sala de aula dela é pequena. Então, nós temos aí, novamente, né, um sujeito no singular. Então, novamente não, né, agora aqui é singular. E aqui, então, nós completamos essa lacuna com o verbo to be, que é o is. A próxima aqui, olha. The yellow box and the pink box, beautiful. Então, olha só, o que nós temos aqui agora? Nós temos aqui, olha, sujeito aqui, né, composto, olha, a caixa amarela, the yellow box, and the pink box, a caixa rosa, elas são o quê? Bonitas. Então, aqui, olha, um detalhe interessante aqui. Nós podemos simplesmente substituir esse sujeito aqui no início por simplesmente, ó, calma aí, por simplesmente o they. Isso aqui, algumas pessoas, eu já até coloquei caixinhas lá no Instagram e tudo mais, e eles não sabiam que o they pode ser utilizado também para coisas, porque simplesmente esse pronome they aqui, ele é simplesmente o plural do he, do she e também do it. Então a gente poderia também substituir aqui the yellow box and the pink box are beautiful, they are beautiful, então, como também, né, poderíamos substituir aqui o children, né, por they também, que é a mesma ideia. Então aqui, olha, nós completaremos aqui então essa lacuna com o verbo to be are. Beleza? Vamos continuar aqui, só apagar aqui. Bom, vamos lá então, olha. I can't find my keys. Eu não consigo encontrar minhas chaves. They, elas o quê? As chaves, então, olha, que eu acabei de falar anteriormente. They aqui, olha, substituindo keys, chaves. E elas o quê? Elas estão, ou estavam, ou está aqui esta manhã. Então percebam que, só pelo contexto da gente ler aqui, a gente dá para perceber que estamos dentro de um contexto do passado, né? Olha, eu não consigo encontrar minhas chaves. Elas estão aqui esta manhã ou elas estavam aqui esta manhã? Então, claramente, o verbo to be que conjuga esse pronome aqui, they, da terceira pessoa do plural, é o were. They were here this morning. Número 5, aqui, olha. In summer 2010, no verão de 2010, I am in Brazil ou I was in Brazil? Bom, esse aqui é um exemplo clássico, né, de simple past, com eventos marcados, definidos, específicos no passado. Nós então utilizamos um verbo no passado simples, que é um simple past, né? Nós temos aqui um evento único,
que é do que se trata, né? Principalmente o simple past. Então vamos colocar aqui, ó, I was in Brazil. Eu estava no Brasil. Próximo aqui, ó. Were you last night? Nós temos aqui então, olha, um pronome interrogativo que é o were. E a pergunta é, onde o quê? Você estava ou esteve ou está ontem à noite, last night? Novamente, olha, uma marcação aqui no passado. Isso chama o quê? O simple past. Então é where were you last night? Beleza? E aqui é simplesmente, né? Invertemos aí a posição também, né, do verbo to be com o pronome aqui para nós fazermos a interrogativa. E essa é uma das sacadas também do verbo to be, que se ele está na frase, o verbo to be ele é o cara que manda. Se ele está na frase, ele joga a frase para interrogativa, joga a frase para negativa. Próximo aqui, ó. Opa, foi demais. Bom, olha só. There a lot of cowboys in America in the past. Havia o quê? Muitos cowboys na América no passado. Então, olha só, aqui nós temos simplesmente o verbo haver na língua inglesa. E como que nós fazemos, então, esse verbo haver? Ele é simplesmente, olha, é a junção, olha, do there mais um to be aqui. E esse to be, ele pode ser o is, o are, que é no presente, né? Ou o was e o were, como nós temos aqui no passado. E a junção deles para falar que algo existe, ou existiu no presente ou no passado. E nós temos que ter cuidado com uma outra coisa aqui, olha. Nós temos aqui o que, olha? Existem o quê? Ou existiam, na verdade, né? Olha só. Cowboys na América onde? No passado, novamente, olha. Estamos falando aqui no passado. E um detalhe aqui. Como nós estamos falando aqui do plural, nós então iremos escolher o were. Porque o were ele é utilizado para o plural e o was para o singular. Então, there were a lot of cowboys. Havia muitos cowboys na América no passado. Então, quando cair essa estrutura aqui do verbo haver, você tem que cuidar, então, simplesmente com o substantivo que vai vir após para fazer, então, essa concordância, beleza? Número 8 aqui, olha só. There many beautiful national parks in the United States. Então, vamos lá. Agora é com is ou com are, né? Com o verbo haver aqui, olha. Então, novamente, olha, vamos ver o que está à frente aqui, olha. Many beautiful national parks. Muitos, o quê? Parques nacionais bonitos nos Estados Unidos. Então, novamente, olha o plural aqui, olha. Então, there are. Porque o are nós utilizamos para o plural e o is para o singular. E aqui, então, se eu não me engano, é a última frase aqui para nós pularmos e não para o próximo assunto sobre o verbo to be. Então, aqui, padrão aqui, né, de idade, né? E pode cair na prova, né? Vamos lá, então, olha. Ele tem 45 anos de idade. E esse tem aqui seria com o verbo has ou com o is? Bom, é com o verbo is, né? Com o verbo to be. Por quê? Porque esse verbo has aí, nós utilizamos ele mais para denotar posse, no sentido de alguém possuir alguma coisa, um objeto, um carro, alguma coisa desse tipo. Porque qual que é o raciocínio, né, lá dos americanos, né, da língua inglesa? É porque não tem como você possuir a idade simplesmente porque depois você simplesmente vai poder possuir mais no próximo ano. Mas que, na verdade, quando se trata de idade, você é a idade, né? Você incorpora a idade, você é a própria idade. Então, por esse motivo que eles utilizam o verbo to be. Então, olha, he is 45 years old. Então, esse é o motivo, esse é o raciocínio que eles utilizam para utilizar o verbo to be, porque você é a sua idade, né? Na língua inglesa. Então, vamos passar para o próximo aqui. Vamos falar agora dos pronouns. Vamos começar aqui, então, já com uma questão aqui, beleza? Então, olha só. Tem mais alguma alternativa? Não. Até a letra D, então, olha só. Professor de educação básica, segunda... Enfim, assinale a alternativa correta quanto ao uso dos possessivos. Então, vamos lá. Ele quer a alternativa correta. Vamos lá, então. Olha, take off your shoes. Letra A, né? Letra A, vamos lá. Take off your shoes and sit here by my side. Tire, ou seja, nós temos já um phrasal verb de início aí, que é o take off, que é tire, né? Os seus calçados e sente aqui, by my side, ao meu lado.
Então, olha só, vamos analisar aqui, olha o possessivo aqui, olha. Nós temos aqui, ó, um possessivo adjetivo, ou seja, ele é possessivo porque ele remete posse, né? Ou seja, é os calçados de alguém, e ele é adjetivo porque ele acompanha o substantivo, ele vem antes, né? Aqui, ó, vem antes aqui do substantivo. Então, é por isso que ele é um possessivo adjetivo. E agora, olha só, sou aqui, né? Por enquanto é certinho. Take off your shoes and sit here by my side, ok? Soa legítimo aí, né? Soa certo aí. Beleza? Essa letra A aí. Vamos para as próximas, olha. Angela is a good friend of my. Opa, agora essa chegou a doer o ouvido aqui, porque olha só. Essa aqui é uma estrutura da língua inglesa que muitas pessoas às vezes não conhecem. É simplesmente essa estrutura aqui, olha. A friend. Gente, se tiver algum ruidinho de fundo aí, vocês falam aí pra mim que eu fecho as janelas. Estão passando a grama aqui no condomínio, enfim. A máquina, né? Então, olha. A friend of someone. Beleza? E essa é uma estrutura que nós utilizamos o possessivo com a preposição of. E aí, como que funciona? Essa estrutura aqui, como acabei de dizer, é o possessivo com a estrutura of, e aqui vai ter que entrar um possessivo, porque é simplesmente uma outra forma de nós falarmos do possessivo em inglês. Então, a gente funciona dessa seguinte forma. Eu posso falar, olha, my friend, meu amigo. Como eu também posso falar a friend of mine. Olha o possessivo aqui, ó, mine. Eu posso falar, olha, their friend. É simplesmente uma outra forma de você comunicar, olha, their friend. Como eu posso falar, olha, a friend, que é o amigo deles. Como eu posso falar a friend of, aí aqui entra um possessivo, olha, theirs. Então é por essa razão que a letra B está errada. Aqui teria que ser um mine, aqui. Uma estrutura. Beleza? E um outro exemplo aqui também, olha. Olha, she is a relative, olha. Olha agora a relative, o possessivo com of agora. Of theirs. Novamente, olha o possessivo aqui, olha. Ela é parente deles. Beleza? Então é um possessivo aqui com of aqui. Ó, letra C. This is Peter's house. Essa é a casa do Peter. It is him. Qual que é o erro aqui, olha? Bom, no caso, tá errado aqui utilizarmos esse pronome aqui objeto, né? Porque aqui teria que ser o pronome possessivo his, simplesmente para nós, é o pronome possessivo substantivo para nós deixarmos subentendido que é a casa do Peter. A gente poderia simplesmente escrever assim, olha, it is, olha, deixa eu apagar isso aqui, olha, it is his house, remetendo a Peter, atrás. Mas, por conta de coesão e tudo mais, para nós deixarmos o textinho, né, a frase de uma forma menos repetitiva, então a gente simplesmente tira isso aqui e só coloca como his, que é o pronome aqui, ó, possessivo substantivo, para subentender casa aí. E assim nós evitamos a repetição. Então, por esta razão que a letra C aqui está errada. Era para ser esse his aqui. Próximo aqui, olha. A tree drops its leaves in the autumn. Uma árvore derruba suas folhas no outono. Qual que é o erro aqui, olha? Aqui era para ser um possessivo. Sem esse apóstrofo aqui, era para ser assim, ó, its. Para remeter a posse, olha, dessas folhas à árvore aqui. Esse é o motivo. E não é esse apóstrofo aqui, porque esse apóstrofo é simplesmente a contração, né, do pronome it com o verbo to be is. Beleza? Mas o contexto aqui está de posse, então nós temos que utilizar o pronome possessivo aí para remetermos essa ideia de posse aí. Então, gabarito é a letra A. Ele que era correta. Próximo aí, olha. The sentence that doesn't contain a common mistake is... Então, olha só. A frase que não contém um erro comum é... Esses tipos de enunciados assim, você vai ter que estar com a gramática bem afiada, porque você vai ter que, literalmente, verificar quaisquer desvios gramaticais dentro das frases. Então, olha só, na letra A aqui, olha. I like play handball. Então, ele quer que não esteja errada. I like play handball. Qual que é o erro aqui? Primeiramente, que nós temos aqui, olha,
é aquele caso, né? Olha, presente com presente aqui, nós temos um caso aí de pleonasmo gramatical. Mesma coisa que dupla negativa no inglês não existe. Então, para esta letra A estar correta, poderíamos colocar então ou o to aqui, I like to play handball, ou o ing no final aqui, ó. I like playing handball. Esse verbo like ele admite tanto as formas infinitivas quanto a forma do gerúndio com ele. Vamos lá. Letra B. She has a brother. Ela tem um irmão. Your name is Tom. Seu nome é Tom. Bom, de ouvido até parece que está certo, né? De ouvido, né? A língua portuguesa, de ouvido até parece que está certo. Mas na língua inglesa está errado. Por qual motivo? Porque olha só, quando nós falamos de uma terceira pessoa, a gente não pode utilizar pronomes da segunda pessoa para se referir a essa terceira pessoa. Porque, por exemplo, olha só, falando agora rapidamente das pessoas do discurso, olha. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Para que serve a primeira pessoa? A primeira pessoa é aquela que emite alguma informação. Qual que é a segunda pessoa? A segunda pessoa é aquela que recebe a informação. E a terceira pessoa é o assunto da conversa. E quem é o assunto da conversa aqui? Olha, é o tom. É o tom. Por essa razão, aqui teria que ser, olha, his name, o nome dele é Tom. Ela tem um irmão. O nome dele é Tom. Beleza? Então, se nós estamos falando do Tom, pronome da terceira pessoa para ele aí. Letra C, olha, I am, novamente, olha, mesmo caso aqui da letra A aqui, olha, presente com presente corta. O correto aqui nessa frase seria simplesmente a gente ter que eliminar esse verbo to be aqui, olha. Para simplesmente ficar no tempo presente, I agree with you. Eu concordo com você. Letra D. My sister works in a hospital. Minha irmã trabalha em um hospital. Para mim soa certo aqui, né? Olha. Terceira pessoa aqui, essa do Simple Present aqui. Ela trabalha aqui, beleza, no hospital. Esse é o nosso gabarito aqui, não contém nenhum erro. Agora, um outro detalhe aqui, olha. Letra E agora. O erro aqui é simplesmente erro de uso de preposição. Porque olha só, I'm going to a party on Saturday. Com o dia da semana nós utilizamos o on, gabarito aí, letra D. Vamos para a próxima aí, ó. Se vocês quiserem também colocar, né, o gabarito no chat. Isso, vamos lá. Beleza, uma questão aqui de pronomes reflexivos. Então, olha só. I saw, eu vi, as a famous actor, como um ator famoso. Então, como que nós podemos completar essa lacuna aí? Então, olha só. Nós temos, então, usos aqui do pronome reflexivo, né? Beleza, questãozinha clássica de pronome reflexivo. Então, olha só. A ideia dessa primeira frase aqui é o quê? É eu vi o que? A mim mesmo. Então, ele é uma visão projetada no futuro. Então, eu vi a mim mesmo como um ator famoso. Então, olha só. O pronome reflexivo ele é um pronome que nós utilizamos toda vez que nós temos com coincidência, né? O sujeito e o objeto da ação. Eles coincidem. E nesse caso, nós iremos utilizar o pronome reflexivo. Então, o sujeito e o objeto da ação a gente tem que coincidir em pessoa. Então, o que nós temos aqui? Olha, o pronome I da primeira pessoa do singular. Logo, como objeto aqui, nós temos que ter, então, um pronome reflexivo também, da primeira pessoa do singular. Então, olha só. Tira aqui, olha. Tira aqui e tira aqui. Sobrou a letra B e a letra C, que é I saw myself as a famous actor. Segundo aqui, olha. The children got dressed by themselves ou by him? Bom, as crianças, né, se vestiram sozinhas ou se vestiram por ele? Só pela tradução aqui, né? Como assim? Elas se vestiram por... As crianças se vestiram por ele. Como assim? As crianças, por acaso, que possuíram o cara e depois elas se vestiram? Não tem nem sentido essa letra C. Mas qual que é a ideia aqui da letra B? Olha só. A letra B aqui, olha, é by themselves. As crianças se vestiram sozinhas. Quando nós temos essa preposição by aí atrelada a um pronome reflexivo, a gente ganha uma tradução de sozinho, por elas próprias. Então, as crianças se vestiram por elas próprias by themselves. Gabarito. Letra B. Vamos para a próxima aqui, olha. Outro aqui de pronome. Vamos lá, olha. Do. Bom, nós temos aqui um diálogo, né, entre duas pessoas aqui. Então, olha só. Bom, o que nós temos aqui, ó? Do know and você ou eu, poderia ser você ou eu conheço and, mas
Não tem como ser eu conheço o Andy, porque aqui é um diálogo entre duas pessoas e a segunda pessoa aqui não vai responder uma pergunta que você faz para si próprio. Então não faz sentido nós colocarmos aqui então a letra D e a letra E. Aqui, ó. Beleza? E então, o gabarito aqui, ó. Gabarito não, né? Primeira lacuna aqui, ó. Do you know Andy? Você conhece o Andy? Aí ele fez essa pergunta para outra pessoa. Direcionou. Aí ela falou assim, sure, com certeza. He is in my class. Ele está na minha sala. I study with. Eu estudo com. Com quem agora? Olha só, qual aqui? Seria o him, o his, o him. Bom, vamos primeiro eliminar a letra B aqui, né? Porque não tem sentido a gente colocar esse his aí nem para... não tem nenhum contexto de posse aqui, né? Nem para ser um adjetivo, nem para ser um possessivo substantivo aqui. Não está subentendendo nada e nem está antecedendo um adjetivo aí. Então, I study with him. Eu estudo com ele. Com quem? Com Andy. Então, aqui, olha, é o him aqui. É aquela dicasinha também, né? Olha, depois de verbos e preposições, vai vir um pronome objeto. Antes de verbos, vai vir um pronome sujeito. Why? Por quê? Essa pessoa perguntou. Oh, nothing. Oh, nada. I want o quê? I want him or I want his to help me. Bom, novamente, ó, o que eu acabei de falar. Após verbos, nós vamos utilizar o quê? O pronome objeto, né? Então, olha, I want him. Eu o quero para me ajudar. I want him to help me. Gabarito aqui, letra C, olha. That's all, isso é tudo. Então, I have his phone number. Agora, olha como nós temos agora um contexto aqui de possessivo. Olha, eu tenho o quê? O celular dele. Deixa eu... Calma aí, tomar uma água aqui. Tenho o celular dele. Então, o his aqui, antecedendo aqui, esse substantivo. Então, gabarito aqui, letra C. Call him. Aí falou, ligue para ele. Ok, obrigado. É isso, né? É isso, gabarito letra C mesmo? É isso. Vamos falar agora sobre as tag questions e agora eu quero que vocês participem aí também. Então vamos lá. Falem aí para mim nos comentários o gabarito dessa questão aqui. Vou esperar, vou dar um minutinho para vocês aí, hein? Então, eu vou posicionar aqui meu celular, porque eu estou olhando aqui também nos comentários. Então, olha. Vamos lá. Ó, a pergunta é: Analyze the sentences and the question tags. Analise as frases e as tag questions. Beleza? As question tags. Então, o que nós temos aqui? Vamos ver, então, quais que estão as corretas aqui, olha. Vamos lá, Ramon falou B aqui, ó. Então, fazemos as tag questions, então, em 3 passos. Primeiro, nós olhamos para a oração principal aqui. Olhamos se tem uma declaração positiva ou negativa. Primeiro passo. Então, nessa aqui, olha, nós temos aqui, ó, uma declaração positiva. Aqui, então, vai ser o quê? Negativo. Vamos ver, Ramon, olha só. Negativo. Segundo passo, nós já aproveitamos, olha, o sujeito aqui da oração principal, né? Que é o I, vai o I para cá também. Beleza? Já aproveitamos, então, o sujeito. E se for o nome de alguma pessoa, então você substitui o nome dessa pessoa pelo respectivo sujeito. Para nós não repetirmos o nome dessa pessoa. Terceiro passo. Agora, nós simplesmente olhamos para a oração principal e nós iremos identificar, então, o verbo que nós temos aqui. Ó. Nós temos aqui, olha, um tempo verbal composto, que é o present perfect. E com tempos verbais compostos, nós simplesmente pegamos o auxiliar aqui, ó, porque as tag questions, ela acompanha, né? Elas utilizam o mesmo auxiliar da oração principal para nós mantermos a mesma mensagem. Então, nós pegamos aqui o have, dela aqui,
e colocamos o not aqui porque ela é negativa. Beleza? Olha, pessoal aí disse gabaritos diferentes, vamos lá. Então, olha, we have lived alone, nós vivemos sozinho, não vivemos? Então, a primeira aqui está correta. Beleza? Próximo aqui, olha. Let's correct the exercise, shall we? Essa aqui é tranquila, né? Olha, essa é a famosa, né? Tag question com let's. Nós simplesmente colocamos o shall we, né? Beleza? Correto. Próxima aqui, olha. Let the books on the table. Shall it? Bom, o que nós temos aqui? Olha, um imperativo, né? Deixa os livros na mesa. Imperativo. Logo, a tag question vai fazer com o famoso quê? Olha, will you. Beleza? Com imperativos, nós utilizamos isso aqui, ó, will you. E o Nelson Torres falou também que nós temos a opção de utilizar o would you. Mas, peraí, escrevi. Mas ele disse que é menos frequente. É mais frequente o will you. Então, aqui tá errado. Próximo aqui, olha. Sarah has curly hair. Ela tem o que? Cabelo... Como é aquele cabelo mesmo? É ondulado, né? Aquele cabelo ondulado. Se eu não me engano, esse tipo de cabelo não é ondulado. Não tem? Cabelo ondulado não, cabelo cacheado. Vamos lá. Oração principal aqui, olha. Positivo. Se aqui é positivo, aqui vai ser então negativo. Beleza? Logo após. Vamos aproveitar o sujeito da oração principal. Olha, Sara. Sara é ela. Colocaremos aqui então o she. Até aí tudo bem. Só que olha o detalhe aqui, olha. Has. Has, ela tem o quê? Um cabelo cacheado. Logo, esse has aí está no present simple. E para nós pegarmos o auxiliar dessa oração principal, para que nós mantenhamos, né, o mesmo tempo verbal, o auxiliar do simple present é o do ou o does. Beleza? E como é ela, então nós utilizaremos o does aqui, e não hasn't, porque isso aqui nós não estamos lidando com present perfect, nós estamos lidando com simple present. Então é o does, she. Gabarito aí então, vamos lá. Primeira e segunda, né? Letra A. É isso. Vamos ver, é isso. Gabarito letra A, primeira e segunda, correto. Próximo aí, vamos lá. Mandei aí no chat aí. Uhum. Isso. Vamos lá, olha. Ele quer incorreta, né? Até que eu acho incorreta. Então vamos lá. Letra A. Some people like big cities. Algumas pessoas gostam de cidades grandes. Não gostam? Ó, positivo, negativo. People, nós podemos substituir por they. E agora, like, simple present. Do ou does, sujeito é they. Então nós colocaremos o don't aqui, né? Tá correto. Letra B. Olha como que fica mecânico. Olha, positivo e negativo. Vamos lá. Positivo, negativo. Diana é ela, então pegamos ela, então colocamos o she aqui. E se é loved, simple past, pegaremos então o auxiliar do simple past, que é o did, mais o not que é negativo, didn't she. Correto. Continuamos. Let, novamente, shall we, isso aqui nem precisa esquentar muito a cabeça. Correto também. Be a good boy, nós temos aí um imperativo. Seja um bom menino. Então, olha só. Seja um bom menino. Will you? Ok? Então, olha só, é isso. Imperativo, utilizamos o will you. E aqui, olha, vamos lá.
Bob never came again, didn't he? Ele nunca veio antes. Então, olha só, negativo ou positivo aqui, olha. Never. Palavra de sentido negativo. Então, aqui é negativo. Então, aqui vai ser positivo. Então, aqui tinha que ser. Ok? Did. Sem aqui esse negativo aqui, ó. Porque o did aqui, olha, simple past. Então, a gente pega o auxiliar dele e fica did he? Ele nunca veio novamente. Veio. Então, por isso aqui, a gabarito aqui, letra E, errada. Isso aí, gente. Próximo aí, ó. Vamos lá. Façam essa aí. Então, olha. Sobre as tag questions. Então, aqui no enunciado ele explica o que é uma tag question, olha. Uma tag question é uma declaração mais plus uma pergunta pequena. Marque as frases abaixo com certo ou errado. Depois disso, escolha a alternativa correta. Então tá, vamos lá. Primeiro aqui, olha. Coisa mecânica, olha. Negativo ou positivo? Olha, positivo. Isso aqui é positivo, aqui é negativo. Beleza. O X já está aqui, mesmo sujeito. Simple past, nós pegamos o auxiliar dele e colocamos aqui na negativa. Correto, olha, vamos colocar o R aqui. Segundo aqui, ó. Carmen is not a nurse, is she? Carmen não é enfermeira, é? Vamos lá então, olha. Negativo, positivo. Beleza. Carmen é ela, então nós temos o she aqui. E se é o verbo to be que já está aí, então é o próprio verbo to be que vai lá para tag, né? Porque o verbo to be ele não precisa de auxiliar. Ele próprio faz interrogativo e negativo sem precisar de ninguém. Correto. A letra não, né? Próxima frase. Paul can play the piano. Can he? Então, olha só. Positivo, negativo. O Paul aqui é ele, he. E o can, como ele é auxiliar aqui, então é ele que vai lá como auxiliar na tag question e na negativa. Então é isso. Can't he? Certo também. Beleza? Paulo can play the piano. Can he? Agora olha a próxima. Paul was a student. O Paul era um estudante. Não era? O erro aqui é que como aqui nós temos o verbo to be, é o próprio verbo to be que tem que ir para a tag question. Beleza? Então aqui está errado. O certo seria wasn't. Wasn't he? É isso. Então aqui é o W de wrong. Went com won't. Continuando aqui, olha. A Mary estuda medicina. Não estuda? E aqui, olha. Mary é she, aqui é positivo, aqui vai ficar negativo. E esse aqui é simple present, nós pegamos o auxiliar dele para fazer a tag question. E como é she, então nós utilizamos o doesn't aqui na negativa. Gabarito aqui, letra E. Vamos lá. Vamos falar agora do caso genitivo. Vamos lá. Falem para mim aí a alternativa aí dessa questão aí, bem tranquila, hein? Vamos lá. Então ele simplesmente quer a alternativa que tenha, né, o caso genitivo. E o caso genitivo é o apóstrofo ou o apóstrofo S. Ele quer que nós marquemos essa alternativa, né, que tem um dos dois. Então vamos lá, olha. Letra A, olha. It's better to have more pictures. É melhor ter mais imagens, beleza? Ou mais fotos, né? Então olha só.
It is. Aqui é o verbo to be, olha. É o que? Melhor. Beleza? Aqui é o verbo to be. Letra B. There's a way to connect. Há uma maneira de conectar. Então, olha só, novamente, olha, é o is aqui, olha, contraído. There is. Verbo haver. Isso aí. Letra C, olha, novamente. Aqui, olha. Isso está armazenando a apresentação do PowerPoint. O is também, aqui é o caso genitivo. Nós temos aqui, olha, o possuidor com o caso genitivo, atribuindo, olha, que ele tenha posse, olha, Teacher's PowerPoint Presentation, a apresentação do PowerPoint do professor. Então, nós temos aí o caso genitivo aí, remetendo a posse, né? O gabarito aí, letra D. Bem tranquilo. Próxima aí, essa aqui é interessante, ó. Isso. Acho que é até a letra D só, vamos lá. Qual é a tradução correta da frase a seguir dentro do caso genitivo? Os livros dos professores estão sobre a mesa. Quero que vocês façam essa. Fazem aí. Isso é legal. Então, olha só. Os livros dos professores estão sobre as mesas. Os livros de quem? Dos professores. Então, os professores, eles têm a posse dos livros. Então, olha só. Então, agora vamos lá. Professores é como em inglês? Teachers. Então, vamos colocar aqui, ó. E qual que é a regrinha aqui, ó? Quando nós temos um substantivo comum, no plural, nós colocamos simplesmente o apóstrofo. Só isso. Nós colocamos só o apóstrofo. Então, olha, então fica como? Olha, vamos colocar aqui, ó, the teachers. Então, o quê? Books, no plural, books aqui, estão na mesa. Gabarito aí, letra C. Beleza? Gabarito aí, letra C, como vocês falaram aí no chat. É isso. Próximo aqui, olha, caso genitivo. Vamos lá. Isso aqui é interessante também, hein? Essa é legal, eu quero ver quem vai acertar essa aí. Isaac, lá pro finalzinho tem algumas inéditas, sim. Principalmente de preposições. Essa aqui, na verdade, se eu não me engano, é inédita, essa aqui do telão. Se eu não me engano, é. É que eu não coloquei inédita ou algo do tipo, não. Beleza, vamos lá, olha. Como fica a tradução para o inglês na frase seguinte, olha. O carro de John e Peter é preto. Então, vamos lá. Qual que é a regrinha do caso genitivo? Olha só. Então, nós temos aqui, ó, o carro de John e Peter é preto. Então, podemos ver que ambos possuem um carro. E quando nós temos, olha só, mais de um possuidor para o mesmo objeto, o caso genitivo, né, o apóstrofo S, ele fica no último nome. No último nome. Beleza? E se cada pessoa possuir sua determinada coisa, então faz sentido que cada pessoa então tenha o seu próprio caso genitivo. Só que aqui está falando no singular, olha. Se fosse ou exatamente como os dois. Se fosse o carro de cada um, isso aqui, se fosse, por exemplo, a letra B aqui, olha, isso aqui obrigatoriamente teria que estar no plural para falar, para simbolizar que é o carro de cada um, mas está no singular. Então é a letra D. Vou colocar aqui, ó, bem no último aqui. Próximo aqui, ó. Vamos lá. As casas de Karen e de Julia são grandes. Boa. Então vamos lá, olha. As casas de Karen e Julia são grandes. Temos casas aí, olha, no plural, olha.
Então, é aquele esquema que eu acabei de falar, olha. Se cada uma possuem sua casa, né? Então faz sentido que cada apóstrofo vá para cada dono. Então, olha só. Cada um fica com seu apóstrofo, porque cada um tem a sua casa. Então, olha, gabarito aqui, olha a letra D. Beleza? A letra B está completamente errado. Nem tem isso. A letra C também, né? Não é no último, é em cada um. Beleza? Vamos lá. E a letra A, simplesmente, né, quando nós queremos utilizar o caso possessivo para remeter esse caso de posse, né, com pessoas que não são, por exemplo, que a gente usa o caso genitivo com seres, por exemplo, pessoas, animais e não com seres inanimados, né? E com seres que não são inanimados, é preferível que nós utilizemos então o caso genitivo, né? E também aqui tem outro erro também, pô, pelo amor de Deus, olha. O the aqui com Karen, né? Ah, com esse nome próprio aí. Enfim, vamos pra lá. Ramon, eu já estou dando minhas apostas aqui, olha, nessa live aqui. Todos esses assuntos aqui tem grande chance de caírem na prova, principalmente essas regrinhas aqui de caso genitivo. Porque se for cair caso genitivo, vai cair essas coisas básicas, como, por exemplo, subjuntivo comum no plural, aí coloca só o apóstrofo. Ou esses dois casos que nós acabamos de ver com posse para mais de uma pessoa. Beleza? Próximo aqui, olha. Opa, passei aí. Isso aqui é interessante, vamos lá, olha. Como ficará a frase no caso genitivo? Agora essa aqui é para o inglês, hein? Antes nós estávamos fazendo de tradução. Então vamos lá. O cavalo do meu pai é marrom. O cavalo do meu pai é marrom. O cavalo de quem, olha? O cavalo de quem? Do meu pai. Beleza? Se é o cavalo do meu pai é o possuidor do cavalo. Então o apóstrofo tem que ir para ele. Então olha só. Nós colocamos aqui o caso genitivo aqui, olha. Nesse my father's. E vamos lá, olha. Cadê? Olha. Então, olha, o cavalo do meu pai, my father's. Então podemos ter aqui, olha, como opção aqui, ó, a letra C e a letra D. Mas o cavalo do meu pai é marrom e aqui não tem esse uso desse duplo possessivo aqui, ó. Não existe esse tipo de caso aqui, né? Pegando esse uso do of aí, né? Com o caso genitivo aí. E o correto seria aqui a letra D, né? My father's horse is brown. O cavalo que do meu pai é marrom. Mesma tradução, olha. O cavalo do meu pai é marrom. Gabarito aí, letra D. Qual é a tradução agora correta da frase a seguir? Olha, as folhas da árvores, ou melhor, das árvores, né? Estão verdes. As folhas das árvores estão verdes. Vamos lá. Agora que eu tô me lembrando, essa questão da boneca da garota, eu peguei num site de gramática inglesa, mas eu acho que ela tá meio esquisitinha mesmo, pelo que pede. Vamos lá. As folhas das árvores estão verdes. Poderia, Bárbara, sabe por quê? Porque ele quer a frase incorreta de acordo com o caso genitivo, mas tem uma alternativa ali que nem o caso genitivo tem. Nem o caso genitivo tem. E ele quer de acordo com o caso genitivo. Então ela tá quebrada mesmo. Beleza. Então vamos lá, olha. As folhas das árvores estão verdes, ó. Vou colocar só um S aqui, ó. As folhas das árvores estão verdes, olha.
A gente não vai colocar o apóstrofo com folhas, né? Pelo fato de que é inanimado, né? Então, olha, sai aqui. Aqui também está errado. Ficaria ali a árvore de folhas. Nada a ver na letra B. The leaves of the trees are green. Então, as folhas das árvores estão verdes. Então, a gente tem essa opção, né? Por exemplo, quando nós queremos remeter posse e o possuidor ele é inanimado, então a gente pode utilizar esse recurso da preposição of, né? Beleza? Então, aqui, ó, gabarito, letra C. Vamos para a próxima aqui, ó. Opa, chegamos nele, hein? Present Perfect versus o Simple Past. E aqui a gente vai fazer algumas de completar a lacuna e depois a gente pode fazer uma questãozinha, né, de concurso aqui. Então, olha só, opa, vamos lá. Olha, I to Australia when I was a student. E aí, vocês acham que é o que aqui? Olha, Simple Past ou Present Perfect? Vamos lá, gente. É rápido. É só duas opções curtinhas. Vamos lá, olha. To Australia. Eu estive na Austrália quando eu era um estudante. Eu estive na Austrália quando? Quando eu era um estudante. Então nós temos aqui uma marcação de tempo no passado. Logo é o simple past, como o Lucas falou ali, olha. I went to Australia when I was a student. Próxima aqui, olha. Simple past ou present perfect? Então olha só, to Australia, no, never. Então, gente, esse aqui é um exemplo clássico de present perfect. Por quê? Porque olha só, é clássico, olha. Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma pergunta para alguém, se ela já esteve em algum lugar, por exemplo, se ela esteve alguma vez na vida dela em algum local, a gente utiliza essa estrutura aqui, olha, have you ever been? Então, esse have you ever been indica, pô, desde que você nasceu, de acordo com a sua vida inteira, você já esteve em esse tal local até hoje? Aí, ela falou, não, nunca. Então, isso aqui é um claro exemplo, né, de present perfect. Você já esteve na Austrália? Não, nunca, beleza? Aqui é o present perfect. Assim, quando se trata da diferença do present perfect para o simple past, deixa eu escrever aqui, ó. É aquele bizu, né? Quando a gente tem alguma marcação de tempo no passado, utiliza o simple past. Quando não tem, é o present perfect. Have you ever been? Vamos lá, próximo, olha. I've been to Europe once. It has been or it was in 1995. Bom, tranquilo, olha, em 1995, pô. Evento único aí no passado, temos uma data aí no passado, foi em 1995, eu was. Eu já estive na Europa uma vez. Quando que foi? Foi em 1995. Evento único lá do passado. Próximo aqui, ó. Dad. Pai. Dad. You reading the paper yet? Então, olha, did you finish or have you finished? Então seria um ou outro aqui. Então, olha só. Esse aqui é uma das palavrinhas especiais que vem com o present perfect. Que tipo de palavrinhas são essas? O yet, por exemplo, é uma delas, né? E quando esse yet ele vem em estruturas com present perfect, ele ganha a tradução de já. Beleza? Ou seja, você já leu o artigo? Você já leu o artigo? Você já leu, não? Você terminou de ler o artigo? Você já terminou de ler o artigo? Ou, jogando a tradução para o passado, você terminou de ler o artigo já? E em interrogativo ele tem a tradução de já. E em negativa, esse yet ele vai ter a tradução de ainda. Beleza? Aqui, ó. Não vou escrever aqui não, vou só circular aqui, ó. Próximo aqui. Olha.
Gente, esse aqui, olha, esse exemplo aqui eu quis trazer para vocês. Então, olha só pra dar uma resumida aqui, ó. Tem a marcação de tempo no passado, Simple Past, não tem, Present Perfect. Agora, um detalhe aqui entre os dois, né? Agora, um detalhe aqui. Caramba, que barulheira. Um detalhe aqui, olha. Esse exemplo aqui, ele é um clássico. Deixa eu só fechar a janela aqui, rapidinho. Voltei, vamos lá. Esse é um exemplo aqui que eu acho muito difícil de... Acho relativamente difícil de cair lá na prova. Ué, por que meu webcam não ligou? Calma aí. Mas eu queria que vocês raciocinassem nesse exemplo aqui, ó, né? Beleza, o webcam ligou. Queria que vocês só raciocinassem nesse exemplo aqui. Ó, o que nós temos aqui, olha? I, a cake. Eu, um bolo. It's in the kitchen. If you'd like a piece. Ok? Calma aí. Ah, agora aí as alternativas, ó. Tá estranhando. Cadê essas alternativas aqui, pelo amor de Deus? Então, olha só. Então seria I have made ou made. Então, eu fiz um bolo, tá? Essa é a tradução. Mas seria qual? Simple past ou present perfect? Eu acho difícil. Talvez até caia, né? Dependendo do contexto, né? Porque aqui o contexto está claro. Mas eu gostaria que vocês... Essa que eu vou esperar por vocês. E aí? Só coloca aí, ó. PP ou SP? Vamos lá, olha. Eu fiz um bolo. Está na cozinha. Se você, if you'd like a piece, se você, né, gostaria de um pedaço. Beleza. Só que simple past, né? Percebam um detalhe aqui, olha, isso aqui é present perfect. Por quê? Porque olha só, o que o present perfect nos diz? Que ele foi um evento no passado, mas que tem algum resultado, algum efeito no tempo presente. Então essa pessoa, ela fez um bolo no passado, porém, qual que é o resultado dele? É que ele ainda está na cozinha, ele está lá ainda disponível para ser comido. Então, por ter um efeito ainda no tempo presente, essa ação no passado, present perfect. Tem uma consequência disso no tempo presente. Isso é só para aguçar um pouco mais o raciocínio de vocês em relação à diferença dos dois tempos verbais. Vamos fazer essa questãozinha aqui, olha. Nós temos aqui, então, essa pequena comic strip. Okay? Então, olha só. Life is difficult. Vida é difícil. Então, o Charlie Brown respondeu, yes, it is. Sim, é. But I've developed a new philosophy. Mas eu desenvolvi uma nova filosofia. I only dread one day at a time. Eu sempre temo, né? Um dia de cada vez. Por vez. Então, olha só. The sentence, but I've developed a new philosophy, is an example of present perfect. Choose the alternative which follows the same grammar rule. Então, olha, a sentença, mas eu desenvolvi uma nova filosofia, é um exemplo de present perfect. Escolha a alternativa que segue a mesma regra gramatical. Então, olha só. But I've developed. Salta aos olhos aqui, ó. Present perfect. Falem aí pra mim. Ó, letra A. He's wanted for murder. Seria um present perfect? Será? Cuidado, gente, cuidado. Olha só, o que nós temos aqui na letra A? Nós temos a letra A, verbo to be, e um adjetivo terminado em ed, que é um adjetivo. Lembrem-se que nem tudo que termina em ed é um verbo regular no passado, e nem tudo que termina em ed pode ser, né? Tem a possibilidade de ser também
um verbo, né? Tipo, palavras que terminam em ED pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, né? Enfim. Olha, he's wanted for murder. Ele é procurado por assassinato. Beleza? Não é a letra A. She has many... Novamente, olha. Aqui é um adjetivo, olha. Ela tem muitos biscoitos cozidos demais. A tradução da letra A é ele é procurado por assassinato. Letra B, que é um adjetivo, wanted. Lembrem do desenho do Pica-Pau, quando tem aquele cartaz lá, aí tem escrito, né, wanted, que significa procurado. Aí tem lá, dead or alive, vivo ou morto. Então, isso aí não é um verbo no passado particípio por causa que tá vindo como adjetivo aí. Então, olha só, letra B aqui, ó. She has many overcooked cookies. Aqui é um adjetivo também, olha. Cooked significa cozido. Cooked significa cozido. E over, ele é um prefixo que significa em excesso. Então, por exemplo, quando uma pessoa toma uma dose de um remédio, ela tomou uma dose, mas quando ela tem uma overdose, simplesmente é um excesso ali de drogas, né? Uma overdose. É que é a mesma ideia, olha. Overcooked, cozido demais. Biscoitos cozidos demais é um adjetivo. Opa, beleza, vamos lá. Letra C, olha. They needed to withdraw money today. Eles precisavam retirar dinheiro hoje. Passado simples aqui, só nos resta a letra D aí, olha. He's tried, olha. Vamos lá, cara. Esse é o has contraído. He has tried the new restaurant downtown. Ele experimentou aquele restaurante no centro da cidade. Beleza? Nós temos então present perfect, gabarito e letra D. Próximo aí, ó. Qual que é essa aqui? Beleza. Então, olha só. Essa parte aqui, a gente vai simplesmente dar uma revisão aí de alguns verbos que tem chances, né, de cair lá na hora da prova, para que vocês não confundam quando que eles são no passado, né? Então, alguns simplesmente aqui vai ser coisa rápida, porque aqui não tem muito o que filosofar, até porque, exato, cut. Até porque isso aqui é decoreba, não tem para onde correr. Então, olha só, Pamela cut her finger with a knife. Pamela cortou o dedo dela com uma faca. Então, olha só, cut. Beleza? Até porque se isso aqui estivesse também, só uma dica aí, né? Se isso aqui estivesse no Simple Present, isso aqui teria um S aqui também, né? Só uma dica, né? Como o cut, ele tem a mesma forma no presente, no passado, como que eu sei que é Simple Past ou Present Perfect, ou Simple Present ou Simple Past, se nós não temos aqui nenhum contexto aqui que nos indica presente ou passado? Ora, se for presente, vai ter um S aqui. Se for passado, vai ter só o cut. Aí. Então é cut. Então, olha só, vamos lá, próximo aí, ó. He a photo of the sunset last evening. He taked or he took? He took a photo. Claramente, olha, he took, né? Isso aqui eu vou até um pouco mais rápido, porque é uma ou outra, é rápido, é bater o olho e vai, olha. He took, é esse aqui então, olha. Ele tirou uma foto do sunset, do pôr do sol, last evening, na última noite. Deixa eu só apagar aqui, ó. Vamos lá. Olha, they let or let it their children stay up late on the weekend. Eles deixaram vamos dar uma tradução, né? As filhas deles. Pode ser tanto tradução de filhas ou crianças. Então, eles deixaram as filhas deles acordadas tarde, né? No final de semana. Então aqui é let. Não tem isso aqui. Próximo aqui, olha. We set the alarm clock for 8 a.m. this morning. Nós, olha, definimos, olha, o alarme para as 6 da manhã, desta manhã. É o set. Aqui, olha. Próximo aqui, olha. The birds flew south for the winter last year. Eles voaram para o sul, para o inverno no último ano. Flew aqui, olha.
E aqui beleza. Aqui, ó. Aqui o cut também é o presente. E o presente de took é take. O presente de let também é let. O presente de set também é set. O presente de flew é fly. Vamos lá. A fascinating article in the newspaper yesterday. Ela o quê? Leu um artigo fascinante no jornal ontem. Então vamos lá, olha. Ela leu, esse leu é como? Aqui é interessante, olha, aqui é a mesma... Aqui, tipo, na língua inglesa, no inglês falado, aqui é a mesma escrita, mas a leitura, né, o som muda. No presente é o read, no passado é o read. Então aqui, ó, she read a fascinating article in the newspaper yesterday. She read. Ela leu. E no presente é read. No caso seria she reads. No passado é she read. Mas mesma escrita. Vamos lá. He led or leaded the team to victory in a championship game. Ele o que? Liderou a equipe para a vitória no jogo do campeonato. Caramba, a máquina de cortar grama vai passar aqui perto da janela. Se vocês ouvirem um barulhinho aí, são coisas da vida. Então, olha só. He led. Então, olha só. Aqui, ó. Led é o passado de lead. Aqui. Beleza? Então, é aqui, ó. Led. He led the team to victory in the championship game. Beleza? 8 aqui, ó. They choose or they... Já tá fechado aqui já. They choose or they choose or they chose. Vamos lá, olha. O choose é o passado de quê? De choose. Beleza? É incrível, sempre no dia. Só porque eu tô dando live hoje vai dar barulho de máquina aqui. Então olha só. They chose the blue car for their road trip. Falem aí pra mim no chat se tá muito alto, se tá incomodando ou se dá para vocês me ouvirem aqui. Olha, they chose the blue car for their road trip. Vamos lá, olha. Continuando aqui, olha. Tá de boa, beleza. Olha só. I lie down on the beach and relaxed all afternoon. Eu deitei na praia e relaxei na tarde inteira. Então seria lied ou lay? I lay down on the beach and relaxed all afternoon. Ué, deixa eu ver aqui. Meu webcam. Acho que agora meu webcam foi, hein? É lay, exatamente, Lucas. Próximo aqui, olha. She bring ou brought. She bring or brought her favorite dish. Aí, agora meu webcam entrou, hein? Acho que vocês falaram aqui no chat, né? O Lucas falou lay. Isso. I lay down on the beach and relax all afternoon. E aqui é simples, olha. Aqui é brought, né? Esse brought é o passado de quê? De bring. Nossa. Vamos lá. Acho que agora vai entrar de novo, hein? E aqui o último é gave, né? Passado de give. E aqui é gave. He gave me a thoughtful gift for my birthday last week. Ela me deu um presente atencioso, né? Por que atencioso? É um presente que ela escolheu com carinho para a pessoa. Então, na última semana. É isso. Gabaritei letra. Letra não, né? Gave. Aí. Então, vamos falar agora das prepositions. Aqui, essa parte aqui, a gente vai simplesmente trabalhar nas preposições de tempo, de lugar, e simplesmente, olha, com 3 alternativas assim, ó. Só para nós realmente decorarmos e chegar no dia lá da prova. Ou essa webcam tá saindo por quê? Acho que vai entrar de novo. Simplesmente para nós chegarmos lá no dia da prova e com tudo decorado. Com tudo decorado, nós então iremos acertar a questão. Então é isso, olha. Class starts at 7 p.m. today. A aula começa às 7 horas da noite
hoje. Então, vamos lá. Ah, agora eu entendi por que minha webcam tá saindo, porque eu tô olhando aqui pelo celular e ela tá atrasada no celular. Agora ela vai ficar certinha. Agora ela vai voltar. Então vamos continuar aqui, ó. At, por que at aqui? Porque simplesmente, olha, horas fixas no relógio, nós utilizamos então o at, beleza? Próximo aqui, ó, vamos lá. Falem aí pra mim. They go to class. They go to class on Mondays, Wednesdays and Fridays. Eles vão para a aula às segundas, às quartas e sextas. Com dias de semana, nós utilizamos a preposição on. Próximo aí, vamos lá. There are no classes. Summer, verão. In, exatamente. O in, nós utilizamos a preposição in com estações do ano. Estações do ano, períodos de tempo, como in the afternoon, de tarde, in the morning, de manhã. Períodos de tempo, estações do ano. Próximo aí, ó. Elizabeth likes to take a nap. Elizabeth gosta de tirar uma soneca. E aí? Noon é meio-dia, ou seja, um horário marcado. At. Exato. Olha lá, vamos lá. Próximo aí, olha. Every year I go on vacation. Todo ano eu vou. I go on vacation, eu vou de férias, né? Na verdade, eu tiro férias, né? Eu vou de férias, não faz o contexto. Em agosto. E aí? Bom, com meses, nós utilizamos a preposição o quê? In. Beleza? He will be 21 years old, September 4th, 2017. Dia 4 de setembro de 2017. E aí? Bom, com datas completas, né? O que são datas completas na língua inglesa? É um mês e um dia, beleza? Se for mês puro é an. Se for mês e o ano é an. Agora, se for mês e dia é on. Mês, dia e ano é on. Próxima. We like to ski. Nós gostamos de esquiar. Winter. Isso é tranquilo, né? In. No inverno. In. Preposição aqui. Letra B. Aqui, olha. They were married. Eles eram casados em 1990. Então, olha só. Com anos, né? Nós utilizamos a preposição in. Beleza? Com anos. Próximo aqui, olha. She takes piano lessons in the afternoon, at the afternoon ou on. Aqui, né? Período do dia, nós utilizamos o in. Vamos lá. Isso aqui é interessante, olha. Vamos lá. Mudamos um pouquinho aí as preposições. I have studied English. Eu estudo inglês. Essa eu quero que vocês digam, hein? Ó, nós temos a letra A é since, nós temos a letra B é on, ou a letra C que é o for. Isso. Since, porque o since, ele simplesmente demarca a origem de algo, né?
Quando que iniciou? Desde quando? Na linha do tempo. Então, olha, 2020 aqui, ó. O since, ele denota a origem. Ao passo que se fosse letra C, for, ele denota tipo período de tempo. Então, só se fosse, por exemplo, I have studied English for, sei lá, 5 years. Aí poderia ser o for aqui. Mas como é since, ele demarca, né, a origem, o início. Então, desde quando? Desde 2020, a letra A aqui. Olha, vamos lá, próximo aqui, olha. Ramon, com períodos de dia, nós utilizamos o "n" para manhã e à tarde, e à noite é a exceção que nós utilizamos o "at" com o night. Isso, olha. Please, por favor, give me a call when you are on the train. Aqui é aquele famoso bizu que funciona para 99% das vezes, mas olha só, por exemplo, em meio de transporte na qual nós podemos ficar em pé, nós utilizamos o on. Na qual nós não podemos, nós utilizamos o "n", salvo exceções, como por exemplo, numa bicicleta, numa moto, aí nós utilizamos o "on". E aqui, on the train. The bank is, olha, the bank is, o banco está. O banco está onde? No fim da rua. Esse fim da rua, ele será o quê? Como é um local, né? Um local específico, onde ele está, é o at. C. Opa, vamos lá? Essas datas, por exemplo, essas datas comemorativas assim, como Christmas, New Year's, que é Ano Novo, esse tipo de datas, quando eles são seguidos da palavra day ou eve, nós utilizamos a preposição on. Então aqui é on Christmas Eve. We could meet on Christmas Eve. Quando eles são seguidos da palavra eve ou day. Próximo aí. Salvador é localizado, né? Aonde? In South America. Gabarito aqui, letra A. Próximo aqui, olha. Isso aqui é tranquilo também, olha. Salvador é onde? É no Brasil. Isso aqui vocês já estão cientes, né? É o in, com países, né? In Brasil. Vamos lá, olha. Vamos continuar aqui, olha. Vamos agora passar acho que um pouco agora para preposições de lugares, né? Falamos demais desde tempo. Agora, olha só. The mall entrance, a entrada do shopping é onde? Quero ver quem acerta essa aí, hein? Isso aí, on. Com nomes, com, tipo, nomes de ruas, avenidas, praças, províncias também, nós utilizamos o on. Agora, olha a diferença aqui, olha só, Maria Luísa, olha. Com nomes de rua, olha, 15th Street é o nome da rua, beleza. Mas quando nós temos, vou botar aqui, ó, endereços completos, olha, com, aqui no caso é avenida, né? Com avenida, nome e número, endereços completões assim, aí é o at. Próxima. Olha lá.
Exato, in. Olha, vamos lá. Tem um pouco de leite onde? Na geladeira. E in, dentro da geladeira, né? Esse aqui é o nosso in para local. Localizado onde? Dentro da geladeira. Próximo aqui. Agora vamos trabalhar outras preposições interessantes. Então, olha só. Aqui seria get on the car ou get into the car. Qual que é a ideia aqui, olha? Qual que é a diferença dessas duas preposições aqui, ó? Vamos quebrar ela para nós podermos entender. Olha, nós temos o in mais o to e o on mais o to. Aí a gente raciocina aqui, olha. Se o in significa dentro, né? E o in a gente utiliza o quê? Dentro de carro, beleza? E o to é uma preposição que designa, por exemplo, em direção a algum local. Tem sentido de movimento, em direção, destino a. Ou seja, então, se in é dentro e to é um destino a algum lugar em direção a algum lugar, então juntando, né, fica então get into the car, ou seja, in é dentro e to é para o carro, então entra, né, para o carro. Esse sentido. E o on, como nós estamos falando de on em relação a lugar como superfície, ou seja, on vai ser, por exemplo, calçada. On a sidewalk, na calçada. Porém, se você for se movimentar, aí você utiliza o que? A preposição to, que indica movimento, né? Destino a algum lugar, direção e tal. Aí junta, né, o on mais to e fica então em direção a uma superfície. Beleza? Então essa é a ideia aí. E aí, basicamente, nós temos aqui a resposta, né, da próxima aqui, que eu acabei basicamente de dar a resposta com a explicação, que é a letra A aqui. I'm going onto the street. Street é a rua, né? On the street é a superfície, mas como ele está indo, né, em direção à rua, né? I'm going, estou indo à rua, então ele utiliza essa junção da preposição aí, onto. On mais to. Essa eu quero ver quem acerta, hein? Vamos lá. Quem arrisca aí? Quem vai se arriscar? Aí, ó, o Alisson aí, ó. Alisson. Vamos lá, olha. Isso aqui é a diferença de through pro across. Qual que é a diferença deles aqui, olha? Qual é a diferença deles aqui, olha? Vamos lá. O through, ele pode ter tipo essa tradução de através, né? O across também pode ter. Só que, tipo assim, qual que é a diferença aqui? Olha, o through, ele tem uma tradução, por exemplo, assim, de across, de através, mas você passando por um local, ou entre obstáculos, ou passando por obstáculos, por exemplo, uma fumaça, ou uma chuva, no caso, ou entre obstáculos. E o across é simplesmente, né, é através de algum lugar, por exemplo, é do outro lado. Então, go across the street, atravesse a rua. Então, simplesmente de um lado para o outro numa superfície. Agora, o through não, ele indica esse sentido de, né, de através, mas passando por obstáculos. Eu até trouxe aqui, né, a teoria em inglês aqui, olha. Across indicates movement, indica movimento de um lado para o outro. From one side to another. Tipicamente implicando que uma superfície ou uma área. Só isso que o across indica. Through é o quê? Indica movimento de um lado para o outro, bypassing, passando, within, dentro, ou entre objetos ou obstáculos, que no caso que foi a chuva. Ele estava passando ali pela chuva e tal. Então é through the rain, através da chuva, né? Ela se apressou para o carro estacionado do outro lado da rua, across the street. Aqui o across ele tem essa tradução, do outro lado da rua. Beleza? Gabarito aqui, letra A. Vamos lá, próximo aqui, ó. Tem outra alternativa aqui? Não. Vamos lá. É isso. Olha só.
Nós temos essa seguinte estrutura aqui, olha. É o from, aí, e to. Quando nós queremos falar, por exemplo, eu vou de um local para um outro local e nós queremos indicar, né, o destino em direção a um outro local, nós utilizamos essa estrutura, porque o from, ele indica destino, o destino não, o from indica origem de algum local, e o to, a esse, ele indica o destino, para algum local. Então, olha, the plane, o avião voou de Boston para Miami, beleza? Gabarito aqui, letra A. Próxima aí, ó. Opa, vamos lá. Essa é tranquila, hein? Vamos lá. Essa é famosa. Essa aqui caiu na não que seja esse exemplo, mas essa mesma regra com a palavra mirror, que é espelho, caiu na SpaceX, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2018. E é nesse mesmo contexto aqui. She didn't like what she saw. Ela não gostou do que ela viu no espelho e quebrou o espelho. E o quebrou. Então, olha só. Ela não gostou do quê? Do que ela viu. In the mirror ou at the mirror? Bom, quando a gente, em relação a essa palavra espelho, quando a gente está se olhando no espelho, a gente está olhando o nosso reflexo, né? E nós estamos nos olhando sim dentro do espelho, né? Quando nós estamos olhando o nosso reflexo, é o in, beleza? O at é quando nós não estamos olhando o nosso reflexo, quando a gente está simplesmente olhando um objeto em algum local, assim, sabe? Aí nós utilizamos o at. Mas em relação ao reflexo, é o in. Vamos para ele então, olha. Simple present versus o present continuous. E aqui, olha, vamos lá. É I play tennis every Sunday ou I am playing tennis every Sunday? Bom, olha só. O que nós temos aqui, olha? Uma frequência, né? Every Sunday, todo domingo. E frequência, nós atribuímos o simple present. Inclusive, gente, sabendo essa teoria aqui, dava até para matar aquela questão lá polêmica, né? Que de polêmica, na minha opinião, nem teve assim grandes coisas, né? Porque ela estava na prova da ESA, né? Tava utilizando uma frequência de tempo, se não me engano era every weekend, não lembro exatamente, mas estava indicando frequência, então pediam o simple present e não present continuous como estava na alternativa lá. Próxima, é play aqui. I'm sorry, me desculpe. I can't speak to you now because eu não posso falar com você agora porque. Opa, vamos lá? Aí, ó, faltou alternativa. Ah, por quê? Agora, olha, essas preposições de tempo aí, elas são muito comuns com o present continuous, porque o present continuous, um de seus usos é para falar aquilo que está acontecendo no exato momento. E elas falam, eu não posso falar contigo agora, por quê? Porque alguma coisa está acontecendo ali. Logo, é o present continuous, porque eu estou, né, na reunião, sentado na reunião. Próxima. I keep the team, well at the moment. Qual é aqui? Novamente, ó, at the moment, no momento. Chama, né, o present continuous. Isso aí, present continuous. Próximo aqui, olha. Olha. Nossa, essa aqui eu quero ver quem vai saber, hein? Vamos lá, olha. Vamos lá. Quero ver, hein? Vamos lá, olha. Vamos lá, Lucas. Ó. I, as a waitress, como uma garçonete, for some extra money, por um pouco de o quê? Por algum dinheiro extra durante este verão.
Exato, Ramon, é o present continuous. Por quê? Porque um dos usos do present continuous é para falar sobre o quê? Ações temporárias. Ações temporárias é um dos usos do present continuous. Beleza? Então, isso é algo temporário. Ela está trabalhando o quê? Como uma garçonete para ganhar um dinheiro extra durante este verão. Uso do present continuous para eventos temporários, ações temporárias. Aqui, ó. A próxima aqui, opa. Vamos lá. 5 aqui, ó. The train leaves or is leaving. Que é tranquilo, olha. Horário marcado, né? E ainda com esse verbo aqui, leave, que esse verbo ele é bem comum no simple present com horários marcados, então aqui, ó, simple present com horários marcados, horário programado, né, para falarmos sobre o futuro, beleza? O trem sai às 9, ou seja, tá falando sobre uma ação que vai acontecer no futuro aí com horário marcado. Próximo aqui, olha. Mr. Jake, o senhor Jake, his poems tonight, seus poemas esta noite. Então ele lê. E aí? Esse aqui é o famoso, né, present continuous para falar do futuro. E como que nós sabemos disso? Porque tem aqui uma indicação de futuro, né? Para que nós possamos identificar quanto que o present continuous está se referindo ao futuro, a gente tem que ter alguma coisa na frase que nos permita identificar que está falando do futuro. E um detalhe aqui, olha, que quando eu falo aqui, ó, Mr. Jake is reading, eu não estou dizendo que o senhor Jake está lendo os poemas dele esta noite. Estou dizendo que o Mr. Jake lerá os poemas dele esta noite. Por que lerá? Porque essa é a tradução correta. Porque nós estamos falando do present continuous para o futuro. E não é está lendo. No futuro, ele ganha uma tradução correta. É lerá esta noite. Próximo. We usually our grandparents at the weekend. Nós geralmente, né, visitamos nossos avós no final de semana. Então, olha, at the weekend. Vamos lá? Soa o quê? Frequência, né? Um hábito que eles têm. Mas é geralmente, né? É um usually, né? Como nós falamos no Simple Present de hábitos, frequência, né? E tudo mais, aí nós podemos encontrar, né? Expressões aqui de frequência, como usually, geralmente. We usually visit, or Simple Present. Próximo aqui, olha. Opa, já acabou, né? Vamos para a próxima aí, olha. Pode usar um auxiliar de futuro nesse caso, falando, por exemplo, o quê? Will read. Bom, a diferença basicamente do present continuous para o futuro, do, por exemplo, do going to para o futuro ou do will para o futuro, é simplesmente assim, é questão de detalhes. Esses tipos de detalhes não cairia na prova da ESA. Porque, por exemplo, qual é a diferença do present continuous para o futuro para o going to para o futuro? Porque o present continuous para o futuro é aquele futuro planejado, onde temos aquele evento que é mais certo de acontecer. Já o going to não é tão certo assim de acontecer. Então é simplesmente só esses detalhes. No inglês da vida real, poderia colocar esse auxiliar aí. Mas em questões de prova, creio que não virá nessa maldade aí não, né? Até porque precisaria também de contexto e tal. Mas esse tonight, ele claramente é muito comum, né? A gente encontrar questões do present continuous com ele, né? Então vamos agora aqui fazer uma questão, né, de prova aqui. Olha, mark the incorrect alternative about the excerpt every Sunday. I set aside 15 minutes to plan out my upcoming work week. Então, marque a alternativa incorreta sobre o trecho. Todo domingo eu deixo de lado 5 minutos, ou seja, esse set aside, tipo você deixar de lado, eu arranjo, né? Eu arranjo 15 minutos assim do meu tempo para planejar a minha próxima semana de trabalho. Então, olha só. Ficar correto. Incorreto sobre esta frase. Então, olha, vamos lá. Letra A. Descreve uma rotina? Escreve, né? É algo que ele faz todo domingo.
É uma presença, é uma estrutura no Simple Present? Sim. Na sentença, a palavra every indica frequência, indica, né, cada domingo. É uma estrutura do futuro simples, aí não, né, não temos a presença do will aí, né, para ser o futuro simples. Então essa aqui é incorreta. Agora, the ing structure is an adjective. Sim, aqui ó, upcoming. Cadê aqui ó, upcoming? Próximo é adjetivo, beleza? My upcoming work week. O ing pode ser adjetivo, pode ser um gerúndio, pode ser um gerúndio, por exemplo, que transforma em substantivo, marcador de substantivo, pode ser algo que está acontecendo no exato momento. Como aqui. Aqui, ó. Olha o gerúndio aí, ó. Formador de substantivo. Identify the form of the verb to be. Identifica a estrutura da forma to be, que corretamente completa a sentença a seguir. Vamos lá. Olha, studying insects, estudar insetos. The best choice in the moment. Eu acho que essa é a nossa última questão do slide, hein? Essa última, hein? Essa última, vamos encerrar com essa questão aqui, ó. Identifique a forma to be que corretamente completa a frase aí, olha. Gente, essa aqui é pesadinha, hein? Porque olha só. Olha só, vamos lá. Qual que é o gabarito aqui? Pesada, essa é pesada. O gabarito aqui é a letra D. É o quê? D? Como assim? Was. Olha só, primeira vez, vamos dar uma lida aqui, olha. Ó. Studying insects, estudar insetos, nós temos o que aqui? Um ing formador de substantivo, né? Então tá dando o nome aqui da atividade, do hábito, é para isso que ele serve. Estudar insetos foi a melhor escolha naquele momento. Então, só de nós traduzimos, primeiramente nós temos essa noção, olha, naquele momento foi a melhor escolha naquele momento. É a melhor escolha naquele momento. Então, um foi, primeiramente, que pega melhor aí, né? Beleza? Agora foi a melhor escolha naquele momento. Agora, um outro detalhe aqui. Quando se trata, por exemplo, de eventos com esses pronomes demonstrativos, com o this e com o that. Oh, deixa eu desligar a câmera então. Calma aí. Ó. Agora sim, agora sim. Droga, eu tinha esquecido desse detalhe. Enfim. É o passado aqui, ó. Porque só pela tradução a gente tá para ter uma noção. Segundo aqui, ó. Segundo aqui. Quando se trata de eventos com esses pronomes demonstrativos, com o that e com o this, nós temos a seguinte teoria que com o this, esse aqui, ó, escrevi aqui, ó. This, nós utilizamos esse pronome demonstrativo para eventos que estão ocorrendo no momento presente. Agora eu quero colocar a minha webcam aqui. Calma aí. Então, olha só, vamos supor que nós estamos aqui numa festa. Nós não estamos exatamente numa festa. Vamos supor que eu cheguei aqui numa festa e tal, vocês estão lá. Aí eu chego e falo assim, caramba, this party, esta festa is amazing, é incrível. Então perceba que eu estou utilizando isso aqui para o momento presente. Quando se trata de eventos, o this nós utilizamos para momentos presentes. Agora, o that, agora supondo passou 4, 5 dias, uma semana, aí a gente está comentando sobre aquela festa e a gente fala, caramba, that party was amazing. Aquela festa foi incrível. Então, em relação a eventos, o this é para momentos no tempo presente, o this é para momentos no tempo passado. É uma outra forma também de enxergar o gabarito na letra D. Aí, né? É isso. Fim da nossa aula aí. Fim da nossa revisão. E é isso, gente. Espero que tenha sido de grande proveito aí. Nós revisamos bastante assuntos importantes aí. 10, acho que foi 11 assuntos, né? Do nosso edital. Passamos por algumas confusões aí. Principalmente revisamos tudo o que é para ver sobre preposições, né? De tempo e de lugar. Tudo o que é para ver. E algumas confusões aí do Simple Present, Present Perfect e tudo mais. É isso. Então eu vou finalizar a live aqui.
E quem não viu, quem chegou à tarde, vai ficar gravado, então você pode assistir, beleza? Então é isso. Obrigado, gente. Agora eu vou ter que ir lá no OBS para pausar isso aqui. Vamos lá. É aqui? Beleza.